Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 29 do mês de maio do ano de 2022. E pelo nosso calendário judaico estamos hoje no dia 28 do mês de Iyar, do ano 5782. Estamos na semana de Shavuot e nós vamos aí durante a semana estarmos falando sobre Shavuot, a outorga da Torá, há 3.333 anos, quando Deus, no Monte Sinai, Behar Sinai, outorgou, entregou a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Moshe e ao povo judeu. Uma ação divina única na história da humanidade até aqui e até os dias de Mashiach, assim o será. Único fato acontecido na história da humanidade, uma revelação divina tão forte, tão presencial, onde em torno de 5 milhões de pessoas foram testemunhas realmente da revelação divina no Monte Sinai. Antes disso e depois disso, nunca houve uma manifestação nesse sentido. Portanto, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica é exatamente a vontade divina. E por isso é a semana de Shavuot, outorga da Torá, a entrega da Torá. E até o pôr do sol de hoje, nós estamos no 43º dia da contagem do Omer. E aí então nós vamos ver, esta última semana da contagem do Omer, nós temos aí, para o refinamento das nossas emoções, da nossa alma, a base Malchut, que significa nobreza, soberania, liderança. Então vamos ver o que nos reserva esta última semana da contagem do Omer, ok? Estamos aí com 265 dias transcorridos do nosso calendário judaico. Então, Baruch Hashem por isso. E dentro da nossa paraxá de hoje, ou seja, hoje é o primeiro dia da semana, o primeiro dia para o Shabat. Então hoje nós temos a nova, paraxá da semana. E esta semana nós temos não somente a nova paraxá, mas nós temos também o início do 4º livro da Torá, que é exatamente Bamidbar, no deserto. Então, essa semana temos diante de nós aí o início do nosso 4º livro, na nossa paraxá semanal. Então nós vamos ter diante de nós aí, dentro do livro Bamidbar, nós vamos ter a 34ª porção até a 43ª porção, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 porções que nós temos dentro do livro Bamidbar. E hoje, iniciando, nós estamos no capítulo 1 de Números, Bamidbar, no deserto, e vamos até o capítulo 4, verso 20. Então, essa semana, nós teremos 159 versículos para podermos estudar. Ontem concluímos o 3º livro, Vaikra, e com ele nós completamos 3.578 versículos estudados até então. Ok? Então essas são aquelas boas novidades, no início da semana, o início da nova paraxá e especificamente o início do novo livro, do Estudos da Torá, o 4º livro, que é Bamidbar, no deserto. Ok? A palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, para fecharmos a live de hoje, nós teremos sobre amor à família. E nós vamos ver aqui que a nossa, tanto o 4º livro inicia-se, como também a nossa paraxá semanal, inicia-se exatamente na questão valorizando família. Então a família é algo muito importante aos olhos divinos, e é por isso que Deus realmente, na criação, a primeira questão que ele fez ali na criação, depois de criar todas as coisas nos 4 reinos, então ele formou a família.
né? A família é de suma importância para Deus, para a sociedade, para o mundo, para a redenção, né, da humanidade, para poder fazer parte da morada de Deus no Olam Rabá. Então, Bamidbar vai trazer para nós ricas lições e nós vamos aí vendo dentro desse aspecto os aprendizados aí, principalmente essa conexão, começando com amor à família, ok? O nosso Shalom Shavuot, uma semana abençoada com a presença divina de Hashem, vai para a Adriana Dias, né, lá de Campinas, interior de São Paulo, o José Eduardo Xavier, a sua esposa Roseli, e o seu filho Joaquim, aqui de Bauru, a nossa região. A Evanice Lima Santana, de Salvador, Bahia. O Marcos Silva, lá de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, né? E estamos aí com a Luciana Rodrigues, de Marília, aqui a nossa região. O José Hélio Tavares, Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. O Luiz Ribeiro, né, Itaquera, Grande São Paulo, também aí em conexão. Os nossos mestres, os nossos sábios, na introdução do livro Bamidbar, eles nos falam da seguinte forma. Então, Bamidbar, que é a porção desta semana que nós temos pela frente, e também é o nome do livro, do quarto livro da Torá, e significa Bamidbar, né, no deserto. Porém, o nome Bamidbar, per si, não parece indicar nenhuma das qualidades da nossa paraxá. Naquele momento, o povo judeu já se encontrava no deserto por um certo tempo. Durante todo o livro de Vaikra e parte do livro de Shemot, né, nós já vimos eles no deserto, né, o povo judeu no deserto. Assim que aprendemos agora, ao enfatizar que os judeus estavam no deserto, o que significa isto? Então a resposta, né, que os nossos sábios trazem é que sempre lemos a Parashá Bamidbar no deserto antes de Shavuot. Então no próximo sábado, ao entardecer do próximo sábado, quer dizer, saindo de Shabat, nós entraremos na primeira noite, no primeiro dia de Shavuot, ok? Então, essa porção Bamidbar, ela é sempre lida antes de Shavuot. E antes de vivenciarmos novamente a outorga da Torá, pois espiritualmente a Torá nos é entregue novamente a cada Shavuot, é necessário lembrar e prestar atenção ao fato de que a Torá não foi dada em um local civilizado, mas em um deserto. Então, aqui nós temos uma dupla lição que os nossos sábios trazem para nós. Primeiro, o deserto é um local completamente desolado, onde nenhum homem pode viver, como consta lá em Jeremias, capítulo 2, verso 6. Assim, a Torá foi outorgada neste local ermo com uma indicação de que ela deve ser aceita sem qualquer preconceito ou intenções ulteriores, né? Anteriores. Quando uma pessoa vive em um lugar civilizado e se depara com uma nova ideia ou sugestão, ela primeiro avalia este conceito para ver se ele é aceitável de acordo com as normas sociais do convívio que ele está. Com a Torá, isso seria um erro. O modo correto de aceitar a Torá é: faremos e mais tarde entenderemos, como está registrado em Shemot, capítulo 24, verso 7. E nós vamos ver novamente essa realidade aqui no nosso livro Bamidbar, ok? Então faremos e mais tarde entenderemos, ou seja, pronta obediência. Por isso que fala que a Torá ela precisa ser aceita sem preconceitos, ok? Ou segundo as intenções, né? Como também se fala, né? Então, sendo assim, a Torá foi dada em um deserto, onde não há habitantes,
para mostrar realmente que temos que ter a mente aberta. Não se deixar influenciar pelo ambiente para apreciar o seu valor, né? Então, nesse primeiro quesito aqui, ou nessa primeira lição, melhor dizendo, né, a outorga da Torá no deserto, para recebermos sem qualquer preconceito ou segundas intenções, ou pensamentos, né, anteriores, né, ulteriores, né, as intenções ulteriores, ou seja, corrigindo todas as coisas. Dessa forma, faremos e mais tarde entenderemos, estudaremos. Não deixar com que o meio ambiente venha influenciar a questão da recepção da Torá. Ou seja, a Torá ela precisa ser aceita do jeito que ela é, ponto. Não é o meio civilizado, entre aspas, que vivemos, que vai ditar as regras para a Torá, é o contrário. Quando o meio ambiente ele dita as regras dentro do campo espiritual, isso é um problema sério. Isso daí muda a concepção de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Tanto é que nós temos visto aí nas últimas décadas as deturpações não somente das traduções bíblicas, mas das interpretações, chegando a abusos, inclusive usando a própria palavra para dar, entre aspas, legalidade às relações proibidas, em nome do amor, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso daí, né? Então não é o meio social que ditam as regras, é a Torá, a vontade divina que estabelece os verdadeiros valores. Por isso, a nossa primeira lição do 4º livro, Bamidbar, ela está conectada com a mensagem do nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, amor à família. Por isso que o princípio da nossa Parashá e do nosso 4º livro, ela começa com o censo das 12 tribos de Israel, que traz a questão exata sobre o amor à família, a nobreza da família, né? Então isso não tem como mudar, é a vontade divina. A segunda lição para receber a Torá no deserto é: a Torá foi outorgada no deserto para ensinar que dividir a Torá com aqueles que presentemente se encontram em um deserto espiritual é fundamental no judaísmo. Não que a Torá também possa alcançar aqueles que se encontram em um lugar espiritualmente estéril. Pelo contrário, este é o tema principal da outorga da Torá: transformar todo o deserto espiritual em um lugar de ambiente civilizado, né? Com licença, gente. Desculpa aí, mas a alteração climática é um problema sério para a rinite alérgica. Quem tem sabe a dificuldade dessa questão aí. Então, amados, na segunda lição que nós temos aqui da outorga da Torá no deserto, é exatamente que transformar todo o deserto espiritual em um ambiente civilizado, ok? Então, esse é um dos princípios básicos da outorga da Torá. Vamos lá para a leitura nossa, então? Capítulo 1 de Números no deserto, Bamidbar, nos fala sobre o censo. Deus falou a Moshe no deserto do Sinai, né? Onde nós temos aí Vaidaber Hashem el Moshe, né? Madbar, né? Bamidbar. Então disse Deus a Moshe no deserto do Sinai, né? Bamidbar, Sinai. Na tenda da reunião, no primeiro dia do 2º mês do 2º ano, depois do êxodo da terra do Egito, dizendo: levante a soma de toda a congregação dos filhos de Israel para averiguar o tamanho
de cada família tribal. Então a doação individual será de meio shekel e mantenha a contagem dos nomes de cada varão por cabeça. Inclua no censo todo aquele que tiver de 20 anos para cima, todo aquele que está apto a ir para o exército em Israel. Você e Arão deverão fazer uma apuração deles para os seus regimentos. Quando vocês contarem, haverá com vocês um homem de cada tribo, aquele que é o cabeça de sua tribo, conforme sua casa paterna. Então, esses são os nomes dos homens que ficarão com vocês para a contagem de cada tribo. Eu sei que é feio, mas eu não posso fazer nada, tá bom? Desculpa aí, gente. Então, para a tribo de Reuven, ficará junto com Moshe e Arão, Elitsur, filho de Shedeur. Para Shimão, Shelumiel, filho de Tsurishadai. Para Yehudá, Nachshon, filho de Aminadav. Para Isahar, Netanel, filho de Tsuar. Para Zevulun, Eliave, filho de Helon. Para os filhos de Yosef. Para Efraim, Elishamá, filho de Amihud. Para Menashe, Gamaliel, filho de Pedatsur. Para Beniamim, Avidã, filho de Gidoni. Para Dan, Ariezer, filho de Amishadai. Para Asher, Pagiel, filho de Oram. Para Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Para Naphtali, Ahirá, filho de Einam. Esses são os que serão chamados pela comunidade para qualquer assunto importante, os líderes de suas tribos paternas e os cabeças dos milhares de Israel. Moshe e Arão pegaram esses homens que tinham sido indicados por Deus a Moshe através de seus nomes. Eles reuniram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês e verificaram suas linhagens familiares tribais, de acordo com suas casas paternas, mantendo uma contagem dos nomes. Todo aquele com 20 anos ou mais foi contado individualmente. Moshe os contou no deserto do Sinai, assim como Deus tinha ordenado. Ok? Então aqui nós temos a nossa primeira aliá. Nesse capítulo 1 até o capítulo 2, verso 31, nós vamos ter três censos ou três nomeações das 12 tribos de Israel. Nós teremos os três censos, vamos assim se referir, como está escrito, e nesses três censos nós teremos três alterações com a nomeação das 12 tribos de Israel, né? Amanhã nós estaremos falando mais detalhadamente sobre isso, né? Mas para dar uma introdução, a primeira contagem, aqui no capítulo 1, versos 5 a 15, que acabamos de falar, ela nos fala sobre as 12 tribos, né? Segundo a ordem de nascimento, né? Reuven, Shimão, Yehudá, Isahar, Zevulun, Efraim, Menashe, Beniamim, Dan, Asher, Gade e Naphtali. E depois nós vamos ter as outras duas contagens, né? E vamos ter algumas alterações nas outras duas contagens, né? Na segunda contagem nós teremos já uma alteração a partir do terceiro nome. Começa com Reuven e Shimão como a primeira, mas na terceira já vem Gade e não Yehudá. E na terceira contagem nós teremos Yehudá em primeiro lugar, né? Seguido de Isahar, Zevulun e Reuven, mudando totalmente a questão aqui. Então amanhã nós estaremos falando com mais detalhes sobre essa questão do censo, pois nós estaremos aí fazendo, né, na segunda aliá, o capítulo 1, versos 20 a 43, teremos aí o segundo censo
dentro desse aspecto aqui também, ok? E a terceira contagem nós teremos aí no capítulo 2, versos 3 a 31. E aí nós vamos ver os detalhes mais objetivamente, o porquê das alterações nessa contagem aí, ok? Baruch Hashem. Ontem, né, ao pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos aí no 43º dia da contagem do Homer, é a última semana, ou seja, nós estamos com 6 semanas e 1 dia da contagem do Homer. Esta semana nós teremos por base no nosso refinamento, né, exatamente Malchut, que significa nobreza, soberania e liderança. Então, soberania, o último dos 7 atributos, porque esta é a última semana, ele é diferente dos 6 anteriores. É um estado do ser, mais do que uma atividade. Nobreza, Malchut, é a expressão passiva da dignidade humana, que nada tem de seu, exceto aquilo que recebe das outras 6 emoções. A verdadeira liderança é a arte da abnegação. É somente um reflexo da vontade do Altíssimo. Por outro lado, Malchut manifesta e concretiza o caráter majestoso do espírito humano. É a própria fibra do que nos torna humanos. Quando o amor, a disciplina, a compaixão, a persistência e a humildade são canalizados apropriadamente na nossa psique, através dos vínculos afetivos, o resultado é Malchut, nobreza, soberania, liderança. Vincularmos-nos nutre e permite que a nossa soberania venha à tona e floresça. Malchut é a receptividade para com todas as emoções que são afuniladas através de Yesod. Malchut é um sentido de pertencimento, saber que você importa e que você faz a diferença, que você tem a habilidade de ser um líder competente por seu próprio direito e de contribuir com esse mundo. Dá-lhe independência e confiança, um sentimento de segurança e autoridade. Quando sua mãe embala carinhosamente seu filho nos braços e os olhos da criança encontram os olhos afetivos da mãe, a criança recebe a seguinte mensagem: eu sou querida e necessária nesse mundo. Eu tenho um lugar confortável onde serei sempre amada. Nada tenho a temer. Sinto como pertencesse à realeza. Isso é Malchut, realeza, majestosidade que nós temos para esta nossa última semana na contagem do Homer, né? Ao nosso refinamento. Então, até o pôr do sol de hoje, então nós temos aí Hesed de Malchut, ou seja, amor na nobreza. A dignidade saudável é sempre gentil e amorosa. Um líder eficiente precisa ser caloroso e ponderado. As perguntas para nossa reflexão. Minha soberania me torna mais afetuoso? Eu exerço minha autoridade e liderança de forma cuidadosa? Eu imponho minha autoridade sobre os outros? O exercício do dia é: faça algo gentil para os seus subordinados, ok? Baruch Hashem. Então, amados, nós temos aí essa semana a preparação para Shavuot, a outorga da Torá, a entrega da Torá, sendo há 3.333 anos, sendo revivido
esse dia tão precioso da outorga da Torá, ok? Então, sábado próximo, ao pôr do sol, nós estaremos na primeira noite, no primeiro dia de Shavuot. Então, Shavuot, né, ela foi a outorga da Torá. Então, Shavuot significa simplesmente isso, a entrega da Torá a Moshe e ao povo judeu, e através deles para as nações. Então, Shavuot é isso, ponto, ok? Dentro desse aspecto todo, nós temos exatamente a contagem do homem. Quando finalizamos a contagem do homem, no 49º dia, então ao pôr do sol, que é o caso do próximo sábado, né, dia 4 de junho, então iniciamos o 50º dia, Shavuot, a outorga da Torá, a entrega da Torá. Segundo os nossos sábios, eles falam que até este momento, o mundo, o universo nosso, existia apenas provisoriamente e passou efetivamente de forma oficial, né, por assim dizer, a partir de Shavuot, a outorga da Torá, a entrega da Torá a Moshe e ao povo judeu, certo? Aí então o mundo se tornou, o universo nosso se tornou real oficialmente, ok? Então dentro das questões de Shavuot aí, né, nós temos, entre outras coisas, né, a festividade, toda ela é à base de leite, né? Como o leite materno, que a criança recém-nascida precisa, é o alimento essencial para a sua sobrevivência. Então a Torá também ela é comparada aí ao leite materno, né? Então por isso a festividade de Shavuot, a entrega da Torá, ela é a base, né, a sua alimentação nesses 2 dias, né, de Shavuot é a base de leite, ok? Então todas essas refeições, as festividades estão envolvidas com as questões de leite, né? Obviamente, né, frutas, coisas nesse sentido também estão dentro do aspecto, mas o leite são a alimentação essencial aí. Também, né, é orientado, né, os ambientes, as comunidades, sinagogas, os lares, né, que para serem, né, ter uns ornamentos, né, à base de folhagem e flores, né? Então você pode aí enfeitar a sua casa com folhagens e flores para esses 2 dias de outorga da Torá, tá? Personalidades principais, né, da festividade de Shavuot, nós temos a história de Ruth, né? Temos o próprio livro de Ruth, que é lido no 2º dia de Shavuot, o rei Davi, Baal Shem Tov, e aí também são essas personagens, as personagens principais de Shavuot, Ruth, o rei Davi, Baal Shem Tov, sobre a perpétua criação, né? E o rei Davi, o pastor que tornou-se rei, né? E temos aí algumas leituras específicas dentro desses 2 dias da contagem do Homer, né? Aliás, de Shavuot. Então, nesses 2 dias aí nós temos, né, para a leitura aí, vamos repetir nos próximos dias, ok? A leitura da Torá, nós teremos aí então no primeiro dia, né, que é no domingo de manhã, que ainda é primeiro dia de Shavuot. Então nós teremos a leitura do livro de Shemot, no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 19 até o capítulo 20, o verso 23, né, onde nós temos aí Haseret Hadibrut, que é exatamente os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos faz parte da leitura também nesses 2 dias, né? Então, todos os homens, mulheres e crianças, todos são convidados para estarem presentes nas atividades, nas leituras e principalmente para ouvirem a leitura dos 10 mandamentos. Haseret Hadibrot, os 10 ditos, né? Ainda no primeiro dia, nós temos também a leitura no livro de Números, Bamidbar,
capítulo 28, versos 26 a 31. E a porção do profeta está em Ezequiel, capítulo 1, e vai até o capítulo 3 e o verso 12, ok? Então essa do primeiro dia de Shavuot, certo? No segundo dia de Shavuot, que vai ser exatamente na segunda-feira, né? Durante o dia, principalmente na parte da manhã, teremos a leitura de Devarim, Deuteronômio, capítulo 15, a partir do verso 19 até o capítulo 16 e o verso 17. E em Números, né, em Bamidbar, nós temos aí a leitura, né, novamente, do capítulo 28, versos 26 a 31. Desculpa aí, gente. E a porção do profeta está em Abacuque, capítulo 2, a partir do verso 20, até o capítulo 3 e o verso 19, né? Então, nós temos aí sobre essas leituras, né? E também, né, uma outra coisa que marca também esses 2 dias, né, de Matan Torah, né, a entrega da Torá, exatamente a questão também de se fazer tzedakah, né? Fazer atos de justiça, atos de bondade, atos de caridade. Então, desde já vai se programando para poder fazer atos de caridade também nesses 2 dias aí, ok? Então, é um resuminho rápido para já começar a ficar conectado sobre Shavuot. E durante a semana vamos falando mais vezes sobre Shavuot, ok? Então, para finalizarmos hoje a nossa introdução ao livro Bamidbar, né, o 4º livro da Torá, no deserto, Números. Então, a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, sobre essa primeira aliá, amor, a família, amor e família, né, não podem estar separados. Então, por isso, né, a nossa aliá disse: faça um censo de toda a congregação dos israelitas por família. Então a Torá registra em cada tribo o número total de homens e não o número de famílias. Entretanto, Deus ordenou que se contasse cada família, a fim de salientar a centralidade desta no judaísmo. Sem dúvida alguma, os objetivos individuais e nacionais são importantes, mas a Torá também nos exige o altruísmo necessário para forjar uma unidade familiar. O marido e a esposa são 2 pessoas distintas. Cada uma tem a sua própria natureza, desejos e missões na vida. Mas cada um deve trabalhar pelo outro e com o outro fundindo-se numa unidade harmoniosa baseado exatamente no amor. A discórdia e a falta de comunicação que o mundo sofre tem como fonte o egoísmo. A Torá, ao contrário, nos ordena a amar aos nossos próximos como a nós mesmos. O contexto primário ai, meu Deus. Vamos em frente, estamos acabando aqui, amados. Então, a discórdia e a falta de comunicação do mundo está enraizada exatamente no egoísmo das pessoas. E por causa do egoísmo, há as contendas, os conflitos e as guerras, seja de âmbito familiar, comunidades, sociedade, cidades, estados e países. Então, por isso, né, o contexto primário, fundamental, misericórdia. O contexto primário em que se cumpre esse mandamento é exatamente a família. Então, o amor maduro, construtivo, positivo, ele precisa começar na família.
faltando esse amor na família, fica difícil de se viver fora da família um amor autêntico, um amor verdadeiro. Por isso, a base e o seio do amor verdadeiro é a família. Pois mais que amar a nossos semelhantes, seja uma expressão do nosso amor por Deus. Esse sentimento também enriquece o nosso amor para com o Eterno. O amor a Deus, por sua vez, nos leva a amar a Torá e a estudá-la, não apenas por obrigação, mas por amor à Torá. Esse amor triplo, ou seja, o nosso amor pelo próximo, o nosso amor a Deus e o nosso amor à Torá, repercute pelo seio familiar para o exterior, afetando o mundo interior de forma benéfica. Então, esta base, ela está enraizada na outorga da Torá, no Monte Sinai, a Moshe e ao povo judeu. Por quê? Porque esse amor triplo, né? Amor ao próximo, então, literalmente falando, a outorga da Torá para o povo judeu, o amor para com o próximo judeu, o próximo, o seu irmão, o amor para com Deus e o amor para com a Torá, fez com que realmente isso fosse irradiado para as nações, para os 4 ventos do nosso planeta. E hoje o mundo inteiro tem acesso à Torá, tem acesso ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, este amor tem realmente se enraizado entre as nações. E por isso nós não judeus, Benei Noach, estamos aí, presentes dentro desta realidade. E assim sendo, isso repercute realmente dentro do seio familiar. A família estando bem, uma sociedade, uma comunidade vai bem. Uma família não estando bem, isso afeta a sociedade, a comunidade. Então, por isso, né, a base está na família. Então, por isso, nosso Rebbe diz, amor à família, amor e família não podem viver separados. Esse amor em família precisa estar enraizado no amor ao próximo, ou seja, o marido para com a esposa e vice-versa, os pais para com os filhos e vice-versa. Dessa forma, amor para com Deus, amor para com a Torá, e isso terá realmente firmeza, o devido amadurecimento, para que cada membro da família possa exteriorizar para onde ele vai, na escola, nas suas comunidades, sociedade, o local do seu trabalho, aonde ele for, ele vai sempre levar consigo esse amor que está enraizado no seio familiar. Então, por isso, a base para o nosso 4º livro, Bamidbar, no deserto, é receber a Torá sem qualquer preconceito, com uma mente aberta. Ou seja, a Torá é a única verdade que realmente liberta o ser humano. E é por isso que nós precisamos não somente cada vez mais nos alimentarmos dela, mas cada vez mais levar avante, em frente a Torá. Ou seja, esse triplo amor. Amor ao próximo, amor a Deus, amor à sua palavra, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. É dessa forma que nós vamos libertar o mundo dos perversos, das trevas, de um sistema ditatorial e por aí afora vai. E as pessoas terão liberdade de pensamento, liberdade de expressão e terão liberdade de poder conhecer o único e o verdadeiro Deus, aquele que é o único Criador, o único Salvador. E elas poderão livremente, espontaneamente, tomar as suas posições e as suas decisões. Então, por isso, levando em frente, realmente, o amor ao próximo, amor a Deus e amor à sua palavra, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós estaremos no centro da vontade divina e estaremos ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Por isso, preparemos-nos realmente para os dias de Mashiach, a redenção final, onde haverá realmente a cura de todas as coisas dos 4 reinos,
onde plenamente toda a terra, com seus 4 reinos, será realmente restaurada aos padrões de Bereshit, no princípio, Gênesis, da criação. O grande Gan Eden, o jardim do paraíso. E o próximo passo é o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Por isso, vamos em frente. Mashiach está às portas. Até amanhã. Shalom, shalom.